e humildade me constrange. Obrigado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 20. Podemos ler? Diga amém. Amém. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olhe para cá. Eu creio que até mesmo as coisas óbvias devem ser ensinadas. Às vezes o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa. Inclusive a necessidade de repetir as mesmas verdades. Tem mensagens que eu prego para a igreja que eu pastoreio, pelo menos 2 vezes por ano a mesma mensagem. Há uma mensagem que eu intitulo sobre revisando a visão, que em dezembro eu prego, para lembrar a eles qual é a confissão de propósito que nossa igreja tem, para que todas as nossas ações sejam dirigidas por esses pilares. E Paulo disse assim: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. E o apóstolo Pedro disse: eu vos escrevi para vos lembrar. E uma das coisas que nós devemos lembrar é que quando Deus olha para a terra, toda a humanidade, Deus divide em 2 grupos. Não há um terceiro grupo. Deus olhando para nós hoje em Florianópolis, todos esses habitantes Deus separa em 2 grupos. Todos os crentes Deus chama de missionário. Todos os descrentes Deus chama de campo missionário. Somente há esses 2 grupos, os missionários e os campos missionários. Então esta noite você está incluído em um dos 2. Ou você é missionário, ou você é um campo missionário. Ou você ajuda na evangelização, ou você é alvo da evangelização. David Wilkerson disse algo extraordinário. Ele disse: eu temo o dia, eu tenho medo que vai chegar o dia em que nós vamos ter que evangelizar os evangélicos. Eu tenho a impressão que já chegou. Eu tenho a impressão que nem todos se somam ao propósito de Deus. Na maioria dos casos, nós somos mais consumidores do sagrado do que cooperadores do propósito. Veja o que disse Andrew Kirk: a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que, se ela deixa de ser missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas, mas ela deixa de ser igreja. Quando a igreja deixa de fazer missões, ela não deixa de cumprir uma das suas ramificações, ela deixa de ser igreja. Jesus disse assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perde o sabor, para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Jesus não está falando sobre tempero, Jesus está falando sobre a vida cristã. Escute isso aqui: qual é a razão da existência do sal? Não é salgar? Se ele deixa de cumprir a razão que dá a possibilidade da sua existência, é melhor não existir. Jesus está dizendo que se o crente não cumprir a missão que dá legalidade para ele existir, é melhor ele não existir. Quantos querem cumprir o propósito? Olha o que disse o apóstolo Pedro. Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 23. Escute que é uma ministração que vai tocar o seu coração. Ele diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Olha essas 3 observações aqui: gerados, semente e viva. O que Pedro tem na mente dele quando ele escreve? Qual é a figura de linguagem?
Pedro tem na mente dele o casamento, a noite de núpcias, a lua de mel, que pela conjunção carnal, uma semente é depositada, e uma vez a semente gerada, nasce uma criança, e a criança leva a genética do pai. O que Pedro quis dizer é isso: se vocês nasceram por intermédio de uma intimidade com Deus, o DNA de Deus está dentro de vocês, a natureza de Deus está dentro de vocês, e o texto diz que esta palavra é viva. A expressão viva significa aquilo que se movimenta. Na mente de Deus não cabe a ideia de um crente que nasceu de novo, alega o direito de ir para o céu pelo sangue do Cordeiro, mas vive atrofiado, estacionado, parado. Não, porque quando eu nasço de novo, o Senhor coloca a natureza dele dentro de mim. Há um dispositivo de Deus dentro do crente que só Deus conhece a senha. Oh glória! Porque João capítulo 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ó, destrava, e elas me seguem. João capítulo 5 versículo 17, Jesus disse: o meu Pai, Ele trabalha até agora, e eu também trabalho. Quem nasceu de novo, tem o DNA de Deus dentro dele, aleluia. Olha o que disse Charles Haddon Spurgeon, ele disse assim: todo cristão, ou é um missionário, ou ele é um impostor no reino de Deus. Todo cristão, não importa o seu degrau eclesiástico, é crente, nasceu de novo, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Olha o que disse William Adams Brown, ele disse assim: o único entre os 12 que não se tornou um missionário, veio a ser o traidor. O único dos 12 que não se tornou um missionário, veio a ser um traidor. Quantos aqui querem e são missionários? Nós não somos traidores. Diante desta proposta de Deus nos olhar como o grupo nascido de novo, missionário, há pelo menos 4 vozes que nos motivam a pregar o evangelho, e esta mensagem você tem que guardar no seu coração. Se puder, anote, lembre, reviva ela. Há 4 vozes que nos motivam a pregar o evangelho. A primeira voz é a voz de cima. A voz de cima não é a voz do nosso pastor presidente deste campo. A voz de cima não é a voz do presidente de nossa convenção, nem do primeiro mandatário desta nação ou deste estado. A voz de cima é a voz daquele que Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A voz de cima é a voz de Deus, e a voz de Deus não pede, a voz de Deus ordena, e a voz de Deus é pessoal, intransferível e irresistível. É pessoal porque ela vem para pessoas, oh glória. A voz de Deus é intransferível porque a voz de Deus vem específico para alguém, e é irresistível porque quem ouve tem que dizer: eis-me aqui, oh glória. A voz de Deus, no Salmo 29, diz que a voz de Deus é tão poderosa que ela é mais forte que o bramido do mar. A voz de Deus é tão poderosa que despedaça o cedro do Líbano, e ainda a voz de Deus é poderosa que libera labaredas de fogo quando ela fala. Quando você estuda a Bíblia, você vê aquelas expressões que dizem assim, ó: se o meu povo me der ouvido, e se o meu povo me obedecer. A raiz é a mesma. Se o meu povo me der ouvido, e se o meu povo me obedecer, é a mesma coisa. Porque na mente de Deus não cabe a ideia de um crente que consiga ouvir o céu e desobedecê-lo na terra.
Mas Êxodo capítulo 19, versículo 16 e versículo 20, diz que Moisés está lá no alto do monte, e ele ouve a voz de Deus, mas o povo está no pé do monte, e ouve trovões, e vê relâmpagos, mas não ouve a voz de Deus. Olhe para mim, tem crente que vem na igreja, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Pastor, como identificar que alguém ouviu a voz de Deus? Este alguém obedece a Deus. Se não obedece, é porque ouviu ruídos. É por isso que eles dizem em Êxodo 19, fale Deus a Moisés, e Moisés fale a nós outros, porque Deus não dá para enganar, mas a Moisés dá para enganar. A voz de cima, ela ordena. Agora, qual é o desafio? A nossa mente não absorve esta ideia, porque esta geração está tentando causar um divórcio que é impossível de causar. Estão tentando dissociar algo que é junto, que nem café com leite, não tem como diluir. Ou seja, Jesus, ele é Senhor e ele é Salvador. Se ele é teu Salvador, ele tem que ser teu Senhor. Se ele é o teu Senhor, ele vai ser o teu Salvador. Mas qual é o problema? A teologia da prosperidade com viés americano sustentado pelo determinismo criou um monte de crente que acha que Deus é um fantoche que recebe ordem. Eu cheguei em uma de nossas igrejas, tinha uma irmã testemunhando e dizendo assim: na minha oração eu coloquei Deus contra a parede. Eu digo, que parede é essa que suporta Deus? Se nem a terra suporta o garrão do pé de Deus, que dirá suas costas? Mas é assim que nós vivemos, determinando, ordenando. Só que é Deus quem nos manda. E um crente que é de fato salvo, ele não questiona a voz de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, quem és tu, ó barro, para questionar com o oleiro? Quem és tu, coisa criada, para questionar com o teu Criador? Ele fala, ó glória. Mateus capítulo 9, versículo 35 a seguir, diz que Jesus percorria, e aí ele via, e quando ele via a multidão que estava como aflita sem pastor, ele sentia compaixão. Aí ele diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. Diga comigo, para que envie. Esta expressão enviar, eu estive em uma programação feita pela Associação Evangelística Billy Graham há anos atrás, há pelo menos 15 anos atrás, e o doutor Pedro Lapagia, pregando esse texto, ele explicou que a palavra envie ali tem a ver com jogue alguém para o campo. Jogue alguém para o campo, nem que for necessário, pegue pelo cabelo, mas jogue alguém para o campo. Olhe para mim, na nossa ideia sensitiva não cabe isso. Como é que Deus vai me mandar, se ele até diz, eu estou na porta batendo, se alguém ouvir me abrir? Ele está falando com uma igreja que botou Jesus para fora, porque uma igreja que Jesus está dentro, é ele que manda, oh glória, é ele que manda. Eu tenho dito que Ezequiel, segundo a Bíblia, foi pego pelos cachos do cabelo. Quem tem cabelo, Deus pega pelo cabelo, e quem não tem, Deus pega até pelo pescoço, mas que ele joga para a sua obra, é ele que manda. É por isso que o testemunho da irmã Sofia Miller é interessante, porque ela está passando por uma praça, o pregador prega, Deus abre o coração dela, ela crê no evangelho, em pouco tempo ela se entrega para as missões, e ela vai para a selva colombiana pregar. Ela se entrega para aquela obra, para evangelizar os ribeirinhos do rio Insana, e ela se dedica para duas tribos, a tribo Baniwa e a tribo Curipaco. Sem perceber, por um erro providencial, eles entraram na selva brasileira também, pregando. Segundo o antropólogo Ronaldo Lindório, diz que enquanto um aldeão ia remando naquela pequena canoa, segurava uma lamparina o outro, e ela ia traduzindo o Novo Testamento para o dialeto curipaco, que é usado até hoje pelos ribeirinhos. Aquela irmã gastou 40 anos da vida dela pregando para aquele
povo pregando, se dedicando. Alguém chegou a dizer que quando olhava para a irmã Sofia, via o fogo do Espírito nos olhos dela. Se gastou, e no final de sua jornada, um jornalista chega para ela e diz: irmã Sofia, testemunha para nós, como é que foi a tua chamada? E a irmã Sofia disse: olha, eu não tive uma chamada, eu li uma ordem, e eu obedeci esta ordem. Crente sensitivo, que precisa raio do céu, espada desembanhada, é crente desobediente, porque se você lê o versículo que eu li aqui, você já está chamado para fazer esta obra. Obedeça, oh glória! A voz de cima ordena. Jesus foi impelido pelo Espírito para ir ao deserto. A igreja de Antioquia orava e jejuava, e o Senhor fez se mover e expulsou Barnabé e Saulo dali. A voz de cima, ela manda. Quantos aqui creem que desobediência é pecado? Quantos creem que desobediência é pecado? Quantos creem que quem está em pecado, se não se arrepender, não vai para o céu? Alguém disse que o inferno e o pecado estão casados, a menos que o arrependimento cause o divórcio. Esta noite é a noite de nós nos jogarmos no altar. Você não precisa mais de esclarecimento, você entendeu, há uma responsabilidade. Paulo disse aos coríntios, ele disse assim: se eu prego, eu não tenho do que me gloriar disto, porque sobre mim está imposta. Esta palavra aqui para alguns crentes não serve. Ele disse: eu prego, não tenho nem do que me orgulhar, porque sobre mim está imposta esta obrigação. Eu vou repetir pedagogicamente: está imposta esta obrigação, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Feche os teus olhos. Há um temor do Espírito de Deus sobre nós aqui, ó glória. Aleluia, 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 aleluia. A segunda voz que nos motiva a pregar o evangelho. A primeira é a de cima, que é a de Deus, que ordena. A segunda é a voz de dentro. A voz de dentro é a voz do Espírito Santo. Paulo escreveu aos coríntios dizendo assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Altíssimo? Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Como é que Deus Pai e Deus Filho mora em nós? Pelo Espírito. Nós somos a habitação do Espírito, e o Espírito é a voz de dentro. Olhe para cá. Enquanto a voz de cima ordena, a voz de dentro constrange. Por que a voz de Deus, a voz de dentro constrange? Porque a voz de dentro trabalha revelando a graça de Deus. E se eu perguntar aos irmãos, todos sabem. O que é a graça? A graça, todo mundo vai responder, é um favor imerecido. A nossa mente absorve muito rápido, e nós, como proativos, já damos esta resposta. Mas o nosso coração tem muita dificuldade de absorver esta verdade. Qual é a verdade? De que nós recebemos um favor que não merecíamos. A pergunta é esta: qual é o maior inimigo da graça de Deus? O maior inimigo da graça de Deus é a justiça própria. Tenho que dizer aos irmãos que eu já li esta Bíblia algumas vezes, e eu nunca encontrei na Bíblia um filho de crente ser chamado de neto de Deus. Inclusive, quando minhas crianças nasceram, eu não encontrei berço evangélico para comprar para elas. Não tem. Na cidade que eu pastoreio, é uma cidade que trabalha muito com fabricação de imóveis, nenhuma faz berço evangélico, porque filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente tem que ser filho de Deus.
Mas para ser filho de Deus, tem que passar pelo convencimento do Espírito. João capítulo 16, diz que o Espírito nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o fenômeno que nós vivemos hoje? Eu encontro crentes que participam das disciplinas espirituais, eles dão dízimos, eles entregam ofertas, eles ceiam, mas eles não se sentem salvos. Tem crente entre nós esta noite que não se sente salvo. A questão é esta: por que não se sente salvo? Porque nunca se sentiu condenado. Biblicamente é impossível um crente desfrutar da salvação sem primeiro ter o peso da condenação sobre ele. Lhe explico. Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Paulo vai enumerar o pecado dos gentios, e Paulo diz que o pior castigo que Deus deu foi entregar eles para eles mesmos. Aí no capítulo 2 aos Romanos, o que acontece? Os judeus se gloriam, e Paulo diz que eles fortalecem o orgulho pelo conhecimento da lei. Aí Paulo descreve o pecado deles, que é o orgulho e a hipocrisia, para que nem gentil e nem judeu fugisse da condenação. Aí no capítulo 3, se alguém tentasse fugir, ele disse no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olhe para mim aqui, ó. Quando você lê Romanos capítulo 7, só o 7, não o 8, Paulo fica em crise, porque ele começa a falar do pecado, e ele diz que não consegue vencer o pecado, e ele diz: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do pecado? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu concordo com o que Deus falou em Gênesis 6, Deus disse: vejo que o homem é mau continuamente. Ou seja, Deus está dizendo, o homem por si só está entregue de maneira irremediável ao pecado. Olhe para cá. Se o evangelho que você creu não faz você falar mal de você, não é evangelho da Bíblia. O verdadeiro evangelho revela que o irmão não presta, que a irmã também não presta, que não há nada bom em ti, tira a graça. Eu tenho dito, pastor Roberto, na igreja que eu presido, que entre um pastor e um lobo é só a ponte da graça. Quebrou a graça, eu digo para a igreja: eu não tenho o valor de 10 centavos de real. É a arca da aliança, é revestida de ouro, mas é de madeira por dentro. É a glória de Deus, senão nós não estaríamos aqui. Então o Espírito Santo, ele tem que te minimizar, ele tem que te humilhar, ele tem que te jogar no chão. Enquanto ele não fizer isto, você não entende a graça. Quer ver? A Bíblia diz em Jeremias 13, 23, pode o etíope mudar a cor de sua pele? Não. Pode o leão pardo mudar as manchas de sua pele? Não. Assim vocês, acostumados a fazer o mal, não podem fazer o bem. Jesus disse no Novo Testamento: vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Sabe o que ele está dizendo? Qualquer bondade que vocês manifestam não anula a maldade que está em vocês. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 6, ele diz assim: todas as vossas obras de justiça são como um trapo de imundícia. Sabe o que era trapo de imundícia? Era um pano colocado sobre a ferida infecciosa do leproso. Gente, se o leproso, como indivíduo social, com vínculos emocionais, quando está leproso, tem que se autocondenar e ser excluído, você imagina um pano cheio de pus apodrecido. Deus está dizendo: aquilo que te leva o orgulho é pior que aquele pano apodrecido, infeccioso. Aquilo que te faz andar com um sapato de seda, soberbo, é pior do que aquilo ali. Irmão, não tem nada em ti que agrada a Deus, se não for pelo sangue do Cordeiro. Nada. Se este evangelho que você creu não fez você, como é que dizia antigamente, cair a ficha, não é evangelho.
Olha o que a Bíblia diz no Salmo 49, versículo 6 a seguir: quem confia nas riquezas não se farta dela. Porque pode, olha o que diz o texto, pode alguém juntar todas as suas fazendas e vender todas as suas fazendas, e juntar o recurso, e tentar pagar o resgate de seu amigo. Olha o que o texto diz: todos os seus recursos se esgotarão, porque o resgate de seu amigo é caríssimo, caríssimo. Aí o apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz: não foi com ouro, e não foi com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue. Eu vou dar um minuto para você agradar a Deus, glorificando e agradecendo. Só quem foi salvo pelo sangue. Olhe para mim aqui, ó. Aleluia! A justiça própria não deixa a gente ver isso aí. Rapaz chegou na igreja um dia, e uma irmã das nossas disse assim, ó: o que ele está fazendo aqui depois que aprontou tudo isso lá no mundo? Tinha que ir para onde, irmão? Ananias sofreu disso. Deus disse: levanta-te, Ananias, e vai na rua chamada direita, porque lá Saulo está orando na casa de Judas o curtidor. Quando Deus fala Saulo, o Ananias quis atualizar aquele que sabe todas as coisas. Senhor, Saulo é o perseguidor. Ananias está fazendo uma coisa que nós fazemos todos os dias. Ananias está dizendo assim: Senhor, o evangelho funcionou em mim, mas não nele. Senhor, ele é tão ruim que ele não merece o evangelho. Você não pode decidir quem Deus já decidiu amar. Oh, glória! Eu desafio qualquer um dos senhores e senhoras, qualquer um de vocês eu desafio, conscientes. Eu desafio qualquer um que quiser se colocar em pé aqui e bater no peito e dizer que consegue ser salvo sem o sangue de Jesus. Só vai se levantar ser louco da cabeça, porque ninguém é salvo sem o sangue de Jesus. Escute, pastor, mas eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não fiz um pecado moral, sexual. Olha, eu nunca, tem gente que bate no peito: meu sobrenome é trabalho, eu nunca registrei um BO. Vai para o inferno do mesmo jeito. Olhe para mim, ainda que te escandaliza, minha irmã, isso é escandalizador mesmo. Você que se guardou, você que foi pura, você que tem uma vida moral assim, ó, excelente, você precisa do sangue, igual aquela que está na prostituição, aquele que está fumando pedra de crack. Então, se você precisa do mesmo sangue, tu é tão ruim quanto aquele. Aleluia. Pastor, por que eu me guardei? Tu não te guardou, Deus te livrou de apanhar do diabo, mas o sangue que salva você, salva aquele que está lá fora também. Então a voz de dentro revela a tua miserabilidade, a minha miserabilidade. Você nunca se deu conta em orações, não é aquelas oraçõezinhas, Deus Pai, obrigado, oração introspectiva, que você começa a se aproximar de Deus, e quanto mais você se aproxima, ao invés de se sentir limpo, você se sente lixo. É esse o efeito da graça, é Deus revelando a tua pecaminosidade, e enquanto você não estiver no chão, Deus não pode te levantar. Aí a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, olha o que ele diz que havia um escrito, uma cédula que era contra nós. O diabo, eu vou usar essa linguagem, ele tinha uma promissória que dava acesso na minha vida e na sua vida, e aí a Bíblia diz que esta cédula que era contrária, Jesus pegou ela, Jesus rasgou ela, oh glória, Arabá, Oracandarabahas. Eu sinto uma gratidão do Espírito de Deus sobre nós aqui, oh glória, oh glória. É por isso que a Bíblia diz, entra por aquelas portas com ações de graça.
e diz a Bíblia que ele cravou na cruz, e além disto, ele expôs os demônios publicamente à vergonha, oh glória. Então quando eu estou no chão, e então eu olho para o número da conta e da minha dívida, e eu digo: Espírito Santo, isso aqui é impagável, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz: claro que é impagável para você, mas Jesus já pagou na cruz. Aí o Espírito Santo diz: Jesus já pagou. Aí você já foi ajudado e se sentiu constrangido por depender de alguém? Foi. Então agora você é perdoado, ele te limpou, e você diz assim: e agora, Senhor? Agora você não tem como pagar, mas você tem como retribuir. Senhor, como é que eu vou retribuir? Aí o Senhor vai dizer: sai na rua e encontra outro endividado, abraça ele e diz que da mesma maneira que Jesus te perdoou, Jesus perdoa ele também. Deixa eu ver quem vai fazer isso acontecer, oh glória. Pregar o evangelho é um ato de gratidão, oh glória. Gratidão, gratidão. Às vezes eu quero dizer coisas simples. Às vezes eu estou em casa, eu coloco esquentar uma água para tomar um chimarrão, eu estou preparando a cuia, me vem um negócio assim, de uma alegria tão grande. Aí eu olho e vejo Miriam esperando o chimarrão, e aí eu vejo a minha família, eu digo: se não fosse a graça. Eu repetiria a história dos meus passados, do pai, do avô, preso no alcoolismo. Meu pai que partiu para a eternidade sozinho, porque não plantou relacionamento com ninguém. Há 2 anos atrás eu tive que sepultá-lo. Aí eu olho e digo: só a graça mudou a minha história. E se ela mudou a minha história, ela pode mudar a história de qualquer um, oh glória. Recebe esta palavra em nome de Jesus. A terceira voz que me motiva a pregar o evangelho. A primeira voz é a voz de cima, que é a de Deus que ordena. A segunda voz é a de dentro, que é do Espírito que te constrange. E a terceira voz é a voz de fora. A voz de fora é a voz daqueles que moram no mesmo bairro que nós. É a voz daqueles que trabalham no mesmo escritório que a gente. É a voz daqueles que trabalham no mesmo pavilhão que a gente. A voz de fora são as 500 mil vozes que habitam nesta ilha, clamando, dizendo: prega um pouco mais para mim. A voz de fora é a voz dos teus colegas na universidade, no ensino fundamental, no ensino médio. A voz de fora é a voz de qualquer um que, mesmo negando Deus com as suas atitudes, na sua anatomia complexa, no bater do coração, eles estão dizendo: prega, 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 que eu quero ouvir a pregação. A voz de fora são as razões para nós levantarmos na autoridade do Espírito e pregar. Eu tenho dito que a voz de fora é a voz do homem que recebe o pagamento na sexta-feira, mas é domingo de meio-dia, ele não chegou em casa ainda, e a mulher está aflita, e ele vai chegar lá pelas 4, 5 horas da tarde, todo sujo, mal barbeado, porque ele saiu e não voltou mais, e gastou todo o pagamento, e não vai ter dinheiro para comprar leite para as crianças. A voz de fora é a voz do moço que foi influenciado por esses filmes bobos e esses youtubers que são patrocinados às vezes pelo viés do crime, e eles se iludem com esta ideia, botam uma pistola na cintura e sai para fazer um assalto e cai preso, e vai ter que entrar no presídio central e completar 10 anos na escola do crime, no sistema carcerário. A voz de fora é a voz da mocinha que coloca a sua roupa contrariando pai e mãe e vai para a festa com um sentido de autonomia,
autonomia, independência, ela bebe, no outro dia acorda, quando ela abre os olhos, ela está compartilhando a cama com alguém que ela não sabe o nome, nem sobrenome, ela não sabe o apelido, e ela vê que foi violada, filipendiada, seus direitos foram para o lixo, e ela sai dali se sentindo um lixo. Ela vai para casa tomar banho, vai tomar banho, até os dedos enrugar com o contato com a água, vai sair de debaixo do chuveiro, e vai continuar se sentindo suja, porque a sujeira não está no corpo, está na emoção, e está na alma. A voz de fora é a voz daqueles que moram na tua mesma rua. Deus está dizendo: ouça o clamor e dê uma resposta. É a voz de fora. Nós temos lugares no Rio Grande do Sul, como vocês têm aqui em Santa Catarina, que são lugares como é que é a expressão que eu vou usar? Que são tipo residências, que são tipo chácaras grandes, bonitas, que você toca o interfone e ninguém lhe atende, e você vê só os carrões saindo, e você diz: deve ser muito realizado. Às vezes o filho, eu sei disto, de filhos que estão internados, não é nem comunidade, é clínica, estão gastando muito dinheiro, mas os pais preferem dizer que eles foram para uma viagem no exterior, para não machucar a imagem tradicional da família. Eles precisam do Evangelho. O Evangelho veio para os pobres dos pobres, os paupérrimos, mas veio para os ricos, os riquésimos. Deus quer usar você, oh glória a Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes: lança a tua semente de manhã e também à tarde, e não retire a tua mão, porque tu não sabe quais das duas vai produzir, ou se ambas crescerão. Prega um pouco mais. Marcos capítulo 4, o texto diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou a sua semente e foi dormir. E o texto diz que acordando ele, eu gosto dessa expressão, não sabendo ele como e quando, porque quem faz a obra é Deus, não sabendo ele como e quando, a Bíblia diz que da semente veio a erva, da erva veio a espiga, e na espiga diz a Bíblia que havia muitos grãos. Então se ouve o ditado, está na Bíblia: é tempo de colheita, lançai a foice. Eu quero levantar minha mão na autoridade de Deus para dizer: levante os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos. Queridos obreiros, faz muito tempo que eu não faço uma viagem só a título familiar. Se eu for viajar para ver familiares, a minha viagem é missionária. Se são descrentes, vão ouvir o Evangelho, porque eu não sei que dia eu volto para lá. Sabe qual o problema? Um dia uma irmã da igreja, eu perguntei: como é que está o teu filho, irmã? Ela disse assim: pastor, está bem. Passou no vestibular, arrumou uma namorada, pastor, comprou um carro agora. Eu digo: que legal. E aí, como é que ele está na igreja? Ah, pastor, só falta Jesus, o resto está tudo bem. Só falta Jesus? Só falta Jesus? Se só falta Jesus, falta tudo, porque não se vai para o céu com namorada, com título universitário ou com um carro 0 quilômetro, se vai para o céu com a crença e a fé em Jesus de Nazaré. A voz de fora é a voz dos teus parentes que socialmente são agradáveis, mas não conhecem a Jesus ainda. Mas a quarta voz é a voz de baixo. Enquanto a de cima é a de Deus que ordena, a de dentro é do Espírito que constrange, a de fora é que pede socorro, a de baixo é a que alerta. A voz de baixo é a voz daqueles que já partiram para a eternidade, mas eles partiram sem Cristo. Mas a minha Bíblia descreve que há consciência após a morte, e eles estão conscientes. Lucas capítulo 16 conta aquela parábola do rico e do Lázaro. O rico morreu, foi para um lugar de conforto, Lázaro um lugar de tormento. Lázaro morreu, foi para um lugar de conforto.
O que decidiu o destino não foi a riqueza, mas a crença na promessa. Mas o que me chama a atenção é que do lugar de tormento o rico tem consciência. E o rico começa a fazer pedidos, e ele diz: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo dele na água, e molhe a ponta da minha língua. Gente, olha o tamanho do sofrimento, não é história grega, nem da carochinha como nós dizemos, é real, é sofrimento, é ranger, é pranto, o bicho não morre, a consciência não apaga, ele está dizendo: manda colocar uma gota d'água na minha língua, para que eu tenha alívio. Gente, uma gota d'água não tem mudança térmica nenhuma no nosso corpo, mas na região do tormento, é um benefício que é impagável, inalcançável. Olhe para mim aqui, ó. Valorize a graça de Deus enquanto é tempo. Lá embaixo ele diz assim: pai Abraão, envia alguém na minha casa, eu tenho 5 irmãos lá. Sabe o que ele está dizendo, pastores? Ele está dizendo: manda eles pregarem para os meus irmãos. Ele está dizendo assim, ó: eu estou aqui porque eu não aceitei a pregação, mas a pregação é o que pode evitar a geração de vir para cá. Ele está dizendo: manda lá pregar para os meus irmãos. Eles não precisam de cesta básica somente, eles não precisam de abraço, eles precisam da pregação da palavra. Manda eles lá. Sabe o que ele está dizendo, companheiro? Ele está dizendo assim: ó, aqui está tão ruim que eu não quero que ninguém mais entre aqui. Pastor Moisés, imagina se esse sentimento vivesse no nosso coração hoje. Ele está dizendo: está tão ruim aqui embaixo que eu não quero que ninguém mais entre. Se nós tivéssemos consciência do inferno, nós não iríamos aceitar, dependendo do que está na nossa mão ao fazer, nós não aceitaríamos ninguém mais entrar lá, porque de lá se entra, e para lá, de lá não se sai mais. Olhe para mim aqui, ó. Ele diz: envia, porque eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Eu tenho dito que, imaginemos de maneira hipotética que alguém do abismo do sofrimento pudesse vir aqui esta noite. Não pode, nós cremos que não pode, uma vez foi, não volta mais. Mas imaginemos que alguém pudesse vir aqui hoje nesta conferência, e fosse dada a oportunidade para ele falar nesse microfone. Ele falaria com tanta fé, que ele assustaria a gente, ele nos deixaria trêmulo no nosso banco, e ele viria aqui, quem sabe ele me pegaria pela gravata, e ele diria: menos vaidade, mais pregação, menos vaidade, mais pregação. Ele entraria entre os obreiros, e ele diria: menos briga, mais pregação, menos divisão e mais pregação, mais pregação. Ele andaria no meio da igreja, quem sabe ele diria: menos entretenimento e mais pregação, mais pregação. Recebe esta palavra. Levante a mão ao céu. Há um temor do Espírito sobre nós. Eu vou dizer uma coisa que vai parecer heresia, mas é uma imaginação. Se lá na região do tormento eles pudessem se unir para fazer um esforço missionário, eles se uniriam, porque eles não querem que ninguém mais vá para lá sofrer. Quem está lá tem parente aqui, e ele não quer que ninguém vá para lá. E quando nós temos, com todo respeito, claro, quando nós temos a oportunidade de somar, tem gente que fica puxando para um lado, puxando para o outro, tem gente que não agrega, tem gente que não faz. Olhe para mim aqui, ó, andorinha sozinha não faz verão não. Vem junto, pega junto, bota a mão no arado, trabalha, ô glória. A maior prova que uma igreja não amadureceu é quando ainda tem meninos que vivem em departamentos. Deus não departamentalizou a igreja. Nós fizemos assim para estruturar a igreja, mas Deus não tem uma igreja fragmentada, Ele tem uma igreja. Nós temos o costume de dizer para os nossos líderes, é um costume: e aí, chefe? Mas eu não sou chefe, porque a igreja não é tribo. Eu sou pastor porque a igreja é uma família, é só uma força de expressão. Deixa eu dizer a vocês, para eu não demorar, Reinhard Bonk disse assim: não pregar o evangelho é esconder o remédio dos pacientes.
Se temos motivo para pregar, por que nós não pregamos? Eu vou falar de 3 motivos rapidinho por que não pregamos. Primeiro, porque nós cremos que ainda teremos tempo para pregar. É muita prepotência nossa contar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, acrescentará um côvado em vossa vida? Uma das maiores dificuldades do crente é entender a brevidade da vida. Nós estamos apertados em 2 datas, o nascimento e a morte. O nascimento dá para datá-lo. A morte não se sabe o dia, nem a hora, não marca agenda, chega sem avisar. Eu disse aqui que eu entrei no site, que a pesquisa é simultânea, como é que diz, tempo real, aqueles números não param de mudar toda hora, gente morrendo, e quantos deles sem salvação? A maioria de nós acha que vai ter outra oportunidade, que vai ter tempo, que eu vou encontrar meu colega segunda-feira, eu vou encontrar a tia na sexta, eu vou encontrar o primo na quarta. Você não sabe se vai encontrar ele vivo ou dentro de um caixão. O tempo não é seu. Benjamin Franklin disse assim: tu amas a vida, então preserve o tempo, porque é deste elemento que a vida é feita. Quantos aqui já ouviram aquela frase, vamos matar um tempinho aqui? Quando eu mato um tempo, eu estou me auto-sabotando, estou me destruindo, estou me acabando. Um homem que chegou aos 70 anos, se ele pudesse recuperar o tempinho perdido, ele viveria até os 84, 91, mas não se pode recuperar tempo perdido, é ilusão sociológica, não se recupera, não se volta a ser. Dia 1º de agosto de 2023, já foi! Nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu. Nós só temos uma geração para ganhar uma geração. Eu não vou ganhar a geração dos anos 90. Quem sabe não vou ganhar a geração dos anos 2060 e 70. Eu tenho que ganhar esta. Morreu um. Morreu outro. Seu celular pode tocar, dando uma triste notícia que alguém morreu, e o pior não é despedir alguém, é despedir alguém para um lugar de tormento. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Eu tenho dito que se o pastor Moisés me ligar, e eu não atender aqui, vai estar escrito uma chamada não atendida. 10 chamadas não atendidas. Tem gente aqui que se tivesse o identificador de chamada na testa, já estaria escrito 10, 15, 20 chamadas não atendidas. O problema é que esta bateria aqui não dá para recarregar, só tem uma vida útil. Então ouça a voz do céu falar contigo. Segundo motivo, por que não pregamos? Porque nós cremos que somos donos das coisas. É muita prepotência nossa não entender o princípio da mordomia cristã. Salmo 24, o Senhor falou: toda a terra e sua plenitude me pertencem, diz o Senhor. O salmista disse assim em Crônicas: quem sou eu, quem é o meu povo, para dar algo voluntário ao Senhor, se de tuas mãos o recebemos e para tuas mãos o damos. Mas nós estamos assim apegados nas coisas. Vocês sabem que estatisticamente falando, numa porcentagem, somente 30% da igreja é fiel dizimista. Se tem 1000 crentes, são 300 crentes que são fiéis dizimistas. Não te iluda, não te iluda. A maioria dos crentes não entregam dinheiro na igreja. Eu vou lhe dizer mais: quem tem medo de entregar papel para Deus, não vai entregar filho e não vai entregar a própria vida. Não vai. Diga para mim, onde é que tu gasta o teu tempo e o teu dinheiro? Eu provo para ti onde é que está o teu Deus. Oh glória. As pessoas não conseguem entregar, elas ficam minimizando Deus. Olha o que disse este homem de Deus aqui, Oswald Smith: se Deus quer a evangelização do mundo, mas você se recusa a sustentar missões, você se opõe à vontade de Deus. Olha o que ele disse mais: a questão não é bem quanto do meu dinheiro eu vou dar a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus eu reservei para mim mesmo.
William Carey disse assim, eu vou descer, mas vocês não se esqueçam que devem segurar bem as cordas. Peter Marshall disse assim, contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Nós não amamos missões. Quer ver? Olha para mim aqui, quer ver? Imaginemos que nós tirássemos a pessoa que mais você gosta desta igreja aqui. Eu tenho certeza que a contribuição ia aumentar, porque o nosso vínculo não é com o propósito, o nosso vínculo é com a relação com a pessoa, e isso está errado. Eu conheço igrejas que quando vai enviado alguém para a missão de uma família grande, aquela família ressuscita, aí elas amam missão, elas nunca amaram missão, elas só não querem que o filho mimado passe dificuldade no campo. Eles nunca amaram missões, eles só não querem que o filho querido e a filha passem necessidade, inclusive estão anulando a escola que Deus está dando para eles. Olhe para mim aqui, Deus vai pedir conta de tudo que Ele entregou nas minhas mãos, e que o Espírito Santo me ajude. Eu lembrei ontem da experiência que eu tive, eu já vou concluir, pastor. Eu lembrei ontem que eu estava em Montevidéu na igreja, e aí eu tive um pensamento, eu lembrei daquele peixe que a Bíblia diz que tinha um estáter dentro dele, que era uma moeda que valia por mais de 4 dias de serviço. Aquele peixe tinha uma moeda dentro dele, era um corpo estranho. Gente, para que aquele peixe tinha uma moeda dentro dele? Será que era para ele andar barrigudinho, dizendo, olha como eu tenho ouro e vocês não têm peixarada? Será que ele tinha aquilo ali para dizer, olha o meu brilho? Não! O texto diz que ele tinha moeda, porque na casa que Jesus estava havia uma necessidade. Oh glória! Tudo que Deus te deu para aliviar a dor do aflito. Recebe esta palavra, recebe esta palavra, recebe! Pastor, nós vamos chegar diante do Senhor e vamos dizer assim, Senhor, eu não fiz a tua obra porque eu não tive tempo. Perdão pela expressão que eu vou usar. O Senhor vai fazer assim, vem cá, Instagram, Facebook, Twitter. Por quê? Porque para mim não tinha tempo, mas para vocês tinha. Vai chamar entretenimento e vai dizer, para mim ele nunca fez nada, mas para ele fez. Olhe para mim aqui, Deus quer revolucionar a De Floripa, e Deus vai usar você para acontecer isso aí. E eu termino agora, em último motivo, por que não pregamos? Porque a maioria dos crentes estão vivendo com cinzas no altar e não com fogo do Espírito Santo. O mesmo Jesus que disse, ide e pregai-o, ele disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo Jesus que falou isto, regulou, olha para mim, regulou a visão dos apóstolos, porque a nossa visão para desregular é muito rápida. E no capítulo 1 de Atos, eles já estavam pensando no reino, no governo, e eles perguntaram, é agora que tu vai restaurar o reino? E Jesus disse, não cabe a vocês saber tempos ou estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir diz, e ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Versículo 11, então Pedro se levantou, porque a verdadeira manifestação do enchimento é alguém com autoridade se levantando para pregar o Evangelho. Se coloque em pé comigo agora. Queridos companheiros, com todo respeito, é claro, eu tenho duvidado de um batismo com o Espírito Santo que não nos leva a testemunhar. Há uns batismos meio forçados nos cultos, em que o crente recebe o batismo, mas ele sai dali normal, e no outro dia ele continua carnal, ele continua encalacrado nele mesmo, em si mesmado. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo te dá autoridade, ousadia, e te leva a proclamar o Evangelho. Olha o que disse Leonard Ravenhill, eu termino com isso aqui. Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando os seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não prestaria socorro? E você,
conseguiria ficar à vontade em Sião, vendo o mundo ao seu redor ser condenado. Mike Franzen diz assim: devemos ser pescadores de homens e não guardiões do aquário. Oswald Smith disse assim: porque alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes, enquanto há pessoas que não ouviram nenhuma vez. O Pentecostes, ele é missional. O Pentecostes é missional. Ontem eu estava lendo e David Bosch, ele diz assim, ó: a verdadeira fé é missionária. A fé é missionária. Eu quero orar agora. Eu quero orar agora com aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo. Irmão, eu estou cansado de ver crentes que até para tomar uma decisão ele fica olhando para um lado, para o outro, para ver quem acompanha. Não tem nada a ver com quem está do teu lado, teu negócio é com Deus. Se ouviu a voz de Deus, as tripas gelaram e as pernas amoleceram, é hora de dar uma resposta para Deus. E agora esse altar é um altar de entrega, é um altar de comprometimento, é um altar de dizer: Deus, eu vou botar a mão no arado e vou trabalhar. E todos nós, por mais espirituais que sejamos, tem um momento da vida que nós precisamos de um renovo. E se você ouviu a voz de Deus agora, e você quer orar comigo, ó, já está vindo, você quer orar comigo, sai do teu lugar e vem aqui no altar orar comigo agora, em nome de Jesus.